paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês, gente? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem, desde que as nossas aulas da EBD retornaram, né, as aulas presenciais, eu parei de gravar aqui as aulas da EBD. Mas desde que eu parei de gravar, vocês sempre ficaram me pedindo pra mim voltar a gravar. E pra mim era muito difícil gravar. Mas aí o Senhor colocou no meu coração esse propósito e eu resolvi então dedicar um tempo especial para estar gravando essas aulas da EBD. Ao mesmo tempo que eu dou aula lá para as crianças, eu vou tentar gravar essa aula também. Essa história, né, vai ser mais uma história contada para vocês aqui, para as crianças, né, grandes e para as pequenininhas. Eu espero muito que vocês gostem desse esforço e que edifique a vida de vocês. Então vai ser mais, não vai ser como uma aula, sabe? Vai ser mais uma contação de história, tá bom? Então eu vou já gravar as 3 lições que eu já dei na EBD, né, que eu já dei, que eu já dei lá, e aí depois a cada domingo as mesmas lições que eu compartilhar lá na EBD eu vou compartilhar aqui no canal como só a parte da história, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem aí desse quadro que eu vou deixar no canal. Vou deixar essa hashtag de EBD em casa. Então, é claro, eu quero que sempre incentivar as nossas crianças a irem pra EBD, a irem pra casa do Senhor. Mas eu quero alcançar aí aquelas que não podem ir pra igreja porque estão em casa, enfermos ou no hospital ou alguma coisa assim, eu não sei. Deus colocou no meu coração, então eu vou continuar gravando essas aulas para as crianças e para vocês. Eu espero muito que vocês gostem e eu quero compartilhar com vocês. Eu só vou compartilhar em forma de história, então não vou falar de revista nem de nada, mas a história que eu quero compartilhar hoje é uma história sobre alguns peixes. E aí, quem já pescou, hein? Quem gosta de pescar? Eu não curto muito de pescar não, mas eu sei que tem muita criança que gosta, muita gente que gosta. E a nossa história de hoje está na Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 47 ao 52. Mas antes de nós irmos para a nossa história, nós vamos ler o nosso versículo de hoje, que introduz essa história, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 19. Que diz assim, abra sua Bíblia aí, não deixe de... Toda vez que você vê aqui a história com a tia Gabi, eu quero que você já venha com a sua Bíblia, tá bom? A palavra de Deus, que diz assim, ó, nós vamos ler somente a parte A desse versículo. Eu vou ler aqui, diz assim, ó, mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esses alicerces estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Para vocês lerem aqui comigo, eu trouxe aqui apenas essa parte que diz assim, ó, o Senhor conhece as pessoas que são dele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19a. É muito importante nós conhecermos a Deus. E nós conhecemos a Deus através da sua palavra, orando, buscando ao Senhor Jesus em oração, lendo a sua palavra. Mas o mais importante também é ser conhecido por Ele. E a Bíblia diz que o Senhor conhece as pessoas que são dele. Ele conhece as pessoas que querem agradar a Ele. Ele conhece as pessoas que querem servir a Ele de todo o coração. E o Senhor diz que essas pessoas que conhecem a Deus precisam também abandonar os pecados. Quem são as pessoas que são de Deus? Aquelas que abandonam seus pecados e começam a servir a Jesus. O que é pecado, tia Gabi? É tudo aquilo que nós fazemos que entristece o coração de Deus, como mentir, desobedecer, roubar. Todas essas coisas que não agradam a Deus, elas são pecado. E aquelas pessoas que são de Deus abandonam o pecado. E aquelas que abandonam o pecado, o Senhor conhece, porque Ele diz que essas pessoas são dele. Então, quando Jesus estava aqui na terra, por onde ele passava, ele sempre contava várias histórias para ensinar as pessoas. Então Jesus, dessa vez, ele se aproximou dos seus discípulos e ele começou a contar uma história para eles, para ensinar a respeito daquelas pessoas que iriam para o céu, daquelas pessoas que iriam ser salvas e daquelas pessoas que não iriam ser salvas. Então Jesus, ele utilizou uma comparação para falar para os seus discípulos a respeito do reino de Deus. A
comparação é a parábola, onde Jesus usa ali coisas do dia a dia das pessoas a quem ele ensinava. E dessa vez, Jesus utilizou algo que era muito comum na vida dos discípulos, que eles conheciam muito bem, que era a pesca. Porque a maioria dos seus discípulos eram pescadores. Antes de servir a Jesus, antes de ser discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Então Jesus começou contando. E Jesus contou para eles que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a uma rede de pesca, onde os pescadores jogam essa rede no mar, no lago, e quando eles puxam a rede, vem vários peixes, hein? Peixes grandes, peixes pequenos, de várias espécies. Então, quando os pescadores puxam esses peixes para a praia, eles vão separar os peixinhos. Os peixes bons, eles colocam dentro de um cesto, e os peixes que são ruins, eles descartam. E assim é o reino dos céus. Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos que assim vai acontecer no fim dos tempos, que os anjos, eles vão vir e vão separar as pessoas justas das injustas, as pessoas boas das más, as pessoas que servem a Deus de verdade daquelas que não servem a Deus. Assim como os pescadores vão separar aqueles peixes. Vamos ver aqui os peixes que eu trouxe e nós vamos ver se os que estão bons e os que estão ruins. Os que estão bons nós vamos colocar dentro do cesto e os que estão ruins nós vamos descartar. Vamos ver esse peixe bonito aqui, ó. É o peixe temente a Deus. É um peixe bom, tem que ser temente a Deus. Então nós vamos colocar dentro do cestinho. Bondade. Está bom, então nós vamos colocar dentro do cestinho. Outro está escrito desobediência. É um peixe ruim. Nós vamos descartar. Esse aqui está escrito ódio. Ódio não agrada a Deus. Então nós vamos descartar. Esse está escrito maldade. Também não agrada a Deus. Vamos descartar. Esse está escrito obediência. A obediência agrada a Deus. Então nós vamos colocar dentro do cestinho. Tem um aqui atrás. Esse aqui está escrito amor. Amor agrada a Deus. Vamos colocar dentro do nosso cestinho também. Esse daqui, justiça. Deus se agrada daqueles que são justos, daqueles que fazem as coisas corretas. Outro peixinho. Esse está escrito pecado. O pecado não agrada a Deus. Nós vamos descartar. E assim como eu separei os peixes bons dos peixes ruins, no fim dos tempos, os anjos vão vir e vão separar as pessoas boas das pessoas ruins, as pessoas justas das pessoas injustas. E o que vai acontecer com as pessoas boas? As pessoas boas, elas vão morar com o Senhor Jesus no céu. E as pessoas ruins, infelizmente, vão para um lugar de tristeza, onde a Bíblia diz que vai haver muito choro e ranger de dente, que é no inferno. Assim como os peixes que foram recolhidos na rede, todos eles estavam na rede. Assim é como a igreja. Tem muita gente que faz parte da igreja, mas ela não está ali de todo o seu coração. Ela vai para a igreja, mas quando ela sai da igreja, ela começa a fazer coisas que não agradam a Deus, começa a desobedecer, começa a ouvir músicas que não agradam a Deus, ver vídeos que não agradam a Deus. Então o Senhor está dizendo que não basta só nós irmos para a escola dominical, não basta só nós irmos para o culto de criança. Nós temos que servir a Jesus com um coração sincero, com um coração perfeito na sua presença. Porque Jesus conhece aqueles que o adoram de verdade. Jesus conhece aqueles que servem a Ele de verdade. E Ele vai separar aqueles que servem a Ele de verdade e aqueles que não servem a Ele de verdade. Nós devemos, obedecer a palavra de Deus e fazer tudo que está escrito aqui na sua palavra. Porque se nós formos obedientes à sua palavra, o Senhor Jesus nos promete um lugar de glória. Ele nos promete morarmos com Ele no céu. Ele nos promete algo especial. E o que Jesus espera de mim e de você, já que nós aprendemos essa história? Ele espera que nós tenhamos um coração sincero na sua presença, que nós busquemos Ele de todo o nosso coração, que a gente não seja crente só quando está na igreja e quando estiver lá na rua ou escondido do papai e da mamãe, comece a fazer várias coisas que não agradam a Deus. Quem quer ir morar com Deus no céu, levanta a mão. Eu quero morar com Ele no céu, E aqui eu vou mostrar pra vocês alguns passinhos que nós podemos tomar pra morar com Jesus no céu. Então bora lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar
Eu preciso perdoar as pessoas que me magoaram, as pessoas que me entristeceram. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso orar. Orar é muito importante, porque é quando eu vou falar com Deus, eu vou falar com o Papai do Céu. Eu preciso também, tá aqui meio manchou aqui, mas tá dizendo eu preciso aceitar a Cristo no meu coração. Eu preciso receber Jesus no meu coração para poder morar com Ele no céu. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso ser obediente à sua palavra. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso adorar a Deus. E tem muitos outros passos que nós podemos tomar para morar com Jesus no céu. Mas olha só, sabia que tem os passinhos também que nos levam para o inferno? Onde a Bíblia chama de fornalha de fogo ardente, onde vai haver tristeza, onde aqueles que não foram justos, que não serviram a Jesus de verdade, vão morar. Olha só, o que eu faço que me leva para lá? Se eu não orar, se eu não falar com Deus, porque se eu não falar com Deus, como é que eu vou conhecer a Ele? Então eu preciso conversar com o Senhor. O que mais? Se eu não perdoar as pessoas, aquelas que me magoaram, aquelas que me entristeceram, eu preciso perdoar, porque o Senhor Jesus, Ele nos perdoou todos os dias dos nossos pecados. O que mais? Se eu não ler a Bíblia, olha só, se eu não ler a Bíblia, eu tô caminhando para esse lugar aqui, ó, de tristeza. Se eu não for justo, Jesus quer que a gente que nós sejamos justos. Mas se eu não for justo, olha só, eu vou estar caminhando para esse lugar. Se eu não aceitar a Cristo. E o outro passinho aqui é não obedecer a Deus. Então aqui vocês estão vendo exemplos de coisas que eu faço que me levam para esse lugar, a fornalha de fogo ardente, que é o inferno, que é onde Deus não está, que é um lugar de sofrimento, de dor. Mas se eu tomar esses passinhos aqui, vai me levar para esse lugar aqui, onde Deus está, que é o céu, que é as mansões celestiais, que é uma vida com Jesus para sempre. E o que eu preciso fazer para esse lugar? Para ir para esse lugar, eu preciso aceitar a Jesus, obedecer a sua palavra, ler a Bíblia, orar, ser justo, porque isso agrada a Deus. E no último dia, criança, quando for o dia que Jesus ia buscar a sua igreja, Ele vai separar aqueles que verdadeiramente obedecem a sua palavra daqueles que não obedecem. Estão na igreja só por estar, mas não estão de todo o coração. Jesus, Ele não quer só a metade do nosso coração. Ele quer o nosso coração por inteiro. Lembre-se disso, tá bom? E se você estava fazendo alguma coisinha que não agrada a Deus, não se preocupa, você pode orar agora, assim que a tia Gabi terminar esse vídeo, você pode orar, pedir perdão para Jesus, pedir para Ele te ajudar a fazer aquilo que é certo, e aí você começa a obedecer, você começa a fazer aquilo que é certo, ó. Um beijo no seu coração, espero muito que você tenha gostado dessa história, que você seja edificado pela palavra de Deus. E não se esqueça, Deus tem uma grande obra na sua vida. Você vai ser uma mulher ou um homem de Deus. Deus te abençoe muito. Tchau!